Ele convidou a faxineira para sua festa de gala só para humilhá-la. Mas quando ela chegou como uma verdadeira diva, ele descobriu que havia cometido o maior erro de sua vida. Valentina estava de joelhos passando cera no piso de mármore italiano quando ouviu os saltos da secretária de Augusto ecoando pelo corredor. Eram 7 da manhã e ela já trabalhava há 2 horas, como fazia todos os dias nos últimos 3 anos. A mansão Bela Vista tinha 42 cômodos e cada centímetro precisava estar impecável para as constantes visitas de negócios do patrão. Augusto Belmont desceu a escadaria principal ajustando a gravata Hermès, o telefone colado no ouvido, enquanto discutia números que Valentina nem conseguia imaginar. Aos 45 anos, ele comandava um império imobiliário que construía arranha-céus e moldava o skyline da cidade. Todo mundo conhecia o nome Belmont, todo mundo respeitava sua fortuna, e todo mundo sabia que ele gostava de deixar isso bem claro. Quero todos os detalhes prontos até quinta-feira. Ele falava no telefone, passando direto por Valentina, como se ela fosse parte da decoração. A festa precisa ser perfeita. 200 convidados, só a elite. Não pode haver nenhum erro. Valentina continuou esfregando o chão, concentrada em remover uma mancha teimosa que provavelmente vinha de algum vinho caro derramado na última reunião de negócios. Ela tinha desenvolvido a habilidade de ser invisível, de executar seu trabalho sem incomodar, sem ser notada. Era mais seguro assim. E contrate mais garçons. Augusto continuou no telefone, agora parado na entrada do salão principal, observando Valentina trabalhar. Quero que tudo funcione como um relógio suíço. Essa festa vai definir vários negócios importantes. Quando ele desligou, o silêncio que se fez foi tenso. Valentina podia sentir os olhos dele cravados nela, aquela sensação incômoda de estar sendo analisada. Ela se levantou devagar, limpando as mãos no avental azul que usava todos os dias. Bom dia, Sr. Belmont. Valentina. A voz dele tinha um tom que ela não conseguia decifrar. Preciso falar com você. Ela assentiu, guardando os materiais de limpeza no carrinho. Augusto caminhou até a lareira de mármore e ficou olhando para o quadro pendurado acima dela. Uma pintura cara de algum artista europeu que Valentina nunca soube o nome. Quinta-feira teremos a festa de gala anual da empresa. Como sempre, você ficará responsável pela limpeza final antes dos convidados chegarem. Sim, senhor. Mas este ano será diferente. Augusto se virou, um sorriso estranho no canto da boca. Este ano você não vai apenas limpar, vai participar. Valentina sentiu o estômago se apertar. Algo na forma como ele disse aquilo a deixou alerta. Participar como, senhor? Como convidada. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. Valentina piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Em 3 anos trabalhando naquela casa, ela nunca tinha sido convidada para nada, além de servir café durante reuniões. Eu não entendo, senhor. Augusto começou a andar em círculos ao redor dela, as mãos cruzadas atrás das costas. É simples. Você vai se vestir adequadamente e participar da festa como uma convidada comum. Vai jantar na mesa principal. Vai conversar com os outros convidados. Vai se comportar como se pertencesse àquele ambiente. Valentina sabia que havia algo por trás daquilo. Augusto Belmont não fazia nada sem motivo, especialmente algo que envolvesse gentileza aparente com funcionários. Posso perguntar por quê? Porque eu quero que você aprenda uma lição importante sobre conhecer seu lugar no mundo. A frieza na voz dele fez Valentina entender exatamente o que estava acontecendo. Não era generosidade, era crueldade calculada. Ele queria colocá-la em uma situação onde ela se sentiria deslocada, inadequada, para depois poder humilhá-la publicamente. Entendo. Valentina manteve a voz firme, mesmo sentindo o coração acelerar. Ótimo. Providencie um vestido adequado. Nada muito caro, claro, mas algo que não envergonhe minha casa. Augusto pausou, o sorriso ficando mais cruel. Ah, e Valentina, não se preocupe se não souber como se comportar. Tenho certeza de que meus convidados serão muito compreensivos com sua origem. A palavra origem saiu da boca dele carregada de desprezo, como se Valentina fosse algum tipo de animal doméstico que ele estava tentando domesticar. Ela mordeu o lábio inferior para não responder,
para não dar a ele a satisfação de vê-la perturbada. Pode ir. Augusto acenou com a mão, dispensando ela como fazia sempre. E lembre-se, quinta-feira às 8 da noite. Não se atrase. Depois que ele saiu, Valentina ficou sozinha no salão enorme, rodeada pelo luxo que limpava todos os dias, mas nunca podia tocar como dona. As lágrimas quiseram vir, mas ela as segurou. Chorar não ia resolver nada. Augusto Belmont achava que conhecia Valentina Silva, a faxineira humilde que apareceu na porta dele 3 anos atrás, desesperada por trabalho. Mas ele não fazia ideia de quem ela realmente era. Naquela tarde, enquanto organizava a biblioteca particular de Augusto, Valentina encontrou algo que mudou tudo. Entre as páginas de um livro de arte contemporânea, havia uma foto que ela reconheceu imediatamente. Era uma página de revista social de 5 anos atrás, e no centro da foto estava ela mesma, usando um vestido valentino rosa, posando ao lado de empresários e celebridades em um evento beneficente. A legenda dizia: Valentina Rossi, herdeira do Império Têxtil Rossi, uma das mulheres mais elegantes da alta sociedade brasileira. Valentina fechou os olhos, lembrando daquela noite. Lembrou dos flashes das câmeras, dos cumprimentos efusivos, do respeito que recebia onde quer que fosse. Lembrou de quando seu sobrenome abria portas, quando designers disputavam para vesti-la, quando sua opinião influenciava decisões de milhões de reais. E lembrou de como tudo desapareceu em uma única noite, quando descobriu que o pai tinha apostado tudo da empresa em investimentos arriscados que deram errado. Em 6 meses, a família Rossi passou de uma das mais ricas do país para falida. O pai teve um infarto fulminante quando os credores tomaram tudo. A mãe não resistiu à depressão e se foi 2 meses depois. Valentina tinha 26 anos quando perdeu tudo. Família, fortuna, posição social, amigos. Todos que um dia a bajularam sumiram como fumaça quando o dinheiro acabou. Ela passou 2 anos tentando reconstruir a vida, mas descobriu que no mundo dos negócios, quem cai da elite raramente consegue voltar. Foi quando bateu na porta da mansão Belmont, 3 anos atrás, usando um nome falso e implorando por qualquer trabalho. Augusto a contratou para limpar a casa, e ela aceitou porque precisava sobreviver. Mas agora, olhando para aquela foto, ela percebeu que o destino estava lhe dando uma oportunidade. Augusto queria humilhá-la na frente da elite? Perfeito. Ela ia aparecer naquela festa, mas não como a faxineira humilde que ele esperava. Ia aparecer como Valentina Rossi, a mulher que um dia comandou salas de reunião e jantares diplomáticos com a mesma facilidade com que respirava. Ela guardou a foto no bolso do avental e sorriu pela primeira vez em 3 anos. Augusto Belmont não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ele havia convidado uma faxineira para sua festa, mas quem ia aparecer era uma das mulheres mais sofisticadas que aquela elite já tinha conhecido. E quinta-feira à noite, toda a cidade ia lembrar porque o nome Valentina Rossi um dia foi sinônimo de elegância e poder. Na manhã seguinte, Valentina acordou com uma determinação que não sentia há anos. Ela tinha 2 dias para se preparar, 2 dias para planejar cada detalhe da sua reaparição no mundo que um dia foi seu. Não seria fácil. Não tinha dinheiro para comprar um vestido de grife nem joias caras. Mas tinha algo muito mais valioso: a memória de quem ela realmente era. Enquanto limpava a sala de jantar, ouviu Augusto no telefone com alguém, provavelmente um dos convidados importantes. Sim, Roberto, vai ser inesquecível. Ele ria do outro lado da linha. Tenho uma surpresa especial para quinta-feira. Digamos que minha funcionária doméstica vai nos dar uma lição sobre aspirações sociais. Valentina continuou passando o pano na mesa de mogno, mas agora com um sorriso no rosto. Augusto estava tão confiante, tão certo de que ia conseguir humilhá-la. Ele não sabia que estava prestes a enfrentar uma mulher que cresceu em salões de baile, que aprendeu etiqueta com as melhores professoras da Europa, que falava 4 idiomas e conhecia arte, música e literatura melhor que a maioria dos seus convidados. A tarde foi dedicada a pesquisar cada nome na lista de convidados que ela tinha visto na mesa de Augusto. Muitos ela conhecia pessoalmente dos tempos de glória. Roberto Castellano, o magnata do petróleo que sempre fazia questão de cumprimentá-la nos eventos. Marina Tavares,
a esposa do ministro, que um dia disse que Valentina tinha o melhor gosto para a arte de toda a alta sociedade. Carlos Montenegro, o banqueiro que tentou fazer negócios com o pai dela várias vezes. Eles iam reconhecê-la. A questão era se iam ter coragem de admitir na frente de Augusto que a faxineira dele já tinha sido uma das mulheres mais respeitadas dos círculos sociais deles. Na quarta-feira, Valentina teve que sair para resolver a questão do vestido. Ela tinha economizado cada centavo do salário mísero que Augusto pagava, mas não era suficiente para comprar nada adequado para uma festa daquele nível. Foi quando se lembrou de Elena Marchetti, uma costureira italiana que tinha trabalhado para a família Rossi por anos. Helena morava numa casa simples no centro da cidade, mas suas mãos eram puro ouro. Ela tinha criado alguns dos vestidos mais comentados da alta sociedade, incluindo vários que Valentina usou em eventos importantes. "Mamma mia!" Helena gritou quando abriu a porta e viu Valentina. "Bambina, onde você estava? Procurei por você por tanto tempo." Elas se abraçaram e choraram juntas na sala pequena, mas aconchegante de Helena. A costureira italiana tinha mais de 70 anos, mas os olhos ainda brilhavam com a paixão pela arte de criar vestidos únicos. "Helena, preciso da sua ajuda." Valentina explicou a situação, omitindo alguns detalhes mais dolorosos. "Tenho uma festa importante amanhã à noite e..." "Não diga mais nada." Helena levantou a mão, interrompendo. "Você é uma Rossi. Roças não vão a festas sem estar deslumbrantes." Helena a levou para um quarto nos fundos da casa, onde guardava suas criações mais especiais. Lá, pendurado em um cabide isolado, estava um vestido que fez Valentina perder o fôlego. Era um vestido longo de seda vermelha italiana, com um decote elegante mas discreto, mangas longas de renda transparente e uma saia que abraçava o corpo de forma perfeita antes de cair em uma cauda discreta. O trabalho de bordado à mão era uma obra de arte, com fios dourados que criavam um padrão delicado por toda a peça. "Fiz este vestido há 2 anos para uma cliente que nunca veio buscar", Helena explicou, os olhos brilhando. "Sempre soube que estava esperando pela pessoa certa." O vestido caía perfeitamente no corpo de Valentina, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Era elegante sem ser chamativo, sofisticado sem ser pretensioso. Era perfeito. "Helena, eu não posso aceitar. Deve ter custado uma fortuna para fazer." "Bambina, você não entende." Helena ajustou os ombros do vestido com carinho. "Este vestido foi feito para uma ocasião especial, para alguém que precisa lembrar o mundo de quem realmente é. Não é sobre dinheiro, é sobre destino." Helena também insistiu em emprestar um conjunto de joias que havia pertencido à sua avó. Um colar de pérolas cultivadas com fechos de diamante, brincos delicados que brilhavam sutilmente e uma pulseira que completava o conjunto sem exageros. "Amanhã à noite, quando você entrar naquela festa, quero que lembre de uma coisa", Helena disse, segurando as mãos de Valentina. "Classe não se compra, elegância não se aprende da noite para o dia, e dignidade ninguém pode tirar de você. Você nasceu com isso, cresceu com isso. Só esqueceu por um tempo." Valentina saiu da casa de Helena com o vestido e as joias cuidadosamente embalados, mas principalmente com algo que havia perdido há muito tempo: confiança. Ela olhou para si mesma no reflexo da vitrine de uma loja e, pela primeira vez em 3 anos, viu Valentina Rossi olhando de volta. Quinta-feira chegou como um furacão de atividade na mansão Belmont. Equipes de decoração, floristas, garçons, músicos, todos correndo de um lado para outro preparando cada detalhe da festa mais importante do ano social. Valentina ajudou na supervisão final, mas sua mente estava em outro lugar. Às 5 da tarde, ela terminou suas tarefas e subiu para o pequeno quarto no último andar da mansão onde morava. Era simples, funcional, mas hoje ia servir como camarim para sua grande transformação. Ela tomou um banho longo, fez as unhas com o esmalte vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião e começou a se arrumar com o cuidado de quem está se preparando para uma batalha. O vestido deslizou pelo corpo como uma segunda pele. As joias adicionaram o toque final de sofisticação. Ela penteou o cabelo em um coque baixo e elegante, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto. A maquiagem foi discreta, mas impecável,
destacando os olhos verdes que sempre foram seu traço mais marcante. Quando se olhou no espelho, Valentina teve que segurar as lágrimas. A mulher que a encarava era a mesma que um dia posou para capas de revista, que jantou com embaixadores e primeiros ministros, que comandou reuniões de conselho com punho firme e elegância natural. Lá embaixo, ela podia ouvir os primeiros convidados chegando. Risos altos, conversas animadas, o som de champanhe sendo servido. Era hora. Valentina pegou a bolsa pequena que Helena também havia emprestado, respirou fundo uma última vez e abriu a porta do quarto. Cada passo pela escadaria de serviço era calculado, cada movimento pensado para causar o máximo impacto. Quando chegou ao andar principal, ela parou por um momento para observar a festa. O salão estava magnificamente decorado. Centenas de velas criavam uma atmosfera mágica, e os convidados eram exatamente o tipo de pessoas que ela esperava. A elite empresarial, política e social da cidade. Augusto estava no centro do salão, risonho e confiante, contando alguma anedota para um grupo de empresários importantes. Ele estava claramente se divertindo, antecipando o momento em que sua surpresa apareceria para o constrangimento geral. Foi quando Roberto Castellano a viu primeiro. Ele estava tomando um gole de uísque quando seus olhos encontraram Valentina parada na entrada do salão. O copo parou no meio do caminho para a boca, e Roberto ficou olhando fixamente para ela, com uma expressão de choque total. Não pode ser, ele murmurou, fazendo Marina Tavares se virar para ver o que havia chamado a atenção dele. Marina quase derrubou a taça de champanhe quando viu Valentina. Seus olhos se arregalaram e ela levou a mão livre ao peito, claramente reconhecendo a mulher que estava parada ali como uma aparição. Um por um, outros convidados começaram a notar a presença dela. Conversas foram interrompidas no meio da frase, risos morreram na garganta, e um silêncio gradual começou a se espalhar pelo salão como ondas em um lago. Carlos Montenegro deixou cair o garfo que estava usando para comer canapés. A esposa do embaixador francês puxou o marido pela manga, sussurrando algo urgentemente no ouvido dele. O ministro da Fazenda franziu a testa, tentando ter certeza de que não estava vendo coisas. E então, Valentina começou a caminhar. Cada passo era uma obra de arte em movimento. Ela não estava andando como uma funcionária nervosa tentando se misturar. Estava caminhando como uma rainha retornando ao seu reino, com a postura ereta, o queixo ligeiramente erguido, e aquele sorriso discreto mas confiante que um dia havia sido sua marca registrada. O salão inteiro estava em silêncio absoluto agora. 200 pessoas olhando fixamente para a mulher de vestido vermelho que avançava entre elas com uma elegância que poucos haviam visto na vida. Augusto, que estava de costas para a entrada, percebeu que algo estava acontecendo pelas expressões dos rostos ao redor dele. Ele se virou lentamente, ainda sorrindo, esperando ver sua funcionária doméstica constrangida tentando se misturar com pessoas acima da classe social dela. O sorriso morreu nos lábios dele no exato momento em que seus olhos encontraram Valentina. "Boa noite, Augusto", ela disse, a voz clara e melodiosa, ecoando pelo salão silencioso. "Obrigada pelo convite. Foi muito gentil da sua parte." Augusto ficou olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. A mulher parada na frente dele não era a faxineira tímida que limpava sua casa todos os dias. Era uma visão de elegância e sofisticação que rivalizava com qualquer pessoa naquele salão. "Valentina?" Roberto Castellano se aproximou, ainda incrédulo. "Valentina Rossi? Meu Deus, é realmente você?" O nome ecoou pelo salão como um trovão. Valentina Rossi. Sussurros começaram a percorrer a multidão como fogo se espalhando por mata seca. Alguns convidados se lembravam dela claramente, outros apenas do nome, mas todos sabiam o que aquele sobrenome representava. "Olá, Roberto!" Valentina sorriu, estendendo a mão para ele com a naturalidade de quem estava acostumada a ser cumprimentada em eventos sociais. "Que prazer revê-lo." Roberto beijou a mão dela com reverência, ainda em choque. "Mas o que você está fazendo aqui? Quero dizer, como você conhece Augusto?" Foi Marina Tavares quem se aproximou em seguida com os olhos brilhando de emoção. "Valentina Rossi, querida,
Você desapareceu do mapa. Procuramos por você em todos os eventos dos últimos anos. Augusto estava pálido, claramente tentando processar o que estava acontecendo. Sua funcionária doméstica estava sendo cumprimentada como uma celebridade pelos seus próprios convidados. Pessoas que ele respeitava e admirava estavam tratando ela como uma igual, como alguém importante. Desculpem, ele interrompeu, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Vocês se conhecem? Carlos Montenegro riu, dando tapinhas nas costas de Augusto. Conhecer? Augusto, Valentina Rossi era uma das mulheres mais influentes da alta sociedade brasileira. A família dela tinha empresas espalhadas pelo mundo todo. Tinha? Augusto repetiu, confuso. Houve alguns contratempos financeiros há alguns anos. Valentina explicou com diplomacia, mantendo a compostura. Mas a vida continua, não é mesmo? Foi então que Augusto começou a entender. Sua funcionária doméstica não era uma mulher qualquer que precisava de trabalho. Era uma ex-herdeira, uma mulher que um dia teve tanto dinheiro quanto ele, talvez mais. E ele havia passado 3 anos tratando ela como uma empregada comum, humilhando ela, fazendo ela limpar sua casa. A percepção do erro que cometeu começou a bater como uma marreta na cabeça dele. O jantar foi servido às 9 da noite e Valentina se encontrou sentada à mesa principal, ao lado do embaixador francês e de frente para Marina Tavares. Augusto havia reorganizado discretamente os lugares na última hora, tirando ela da mesa dos fundos onde originalmente pretendia colocá-la para constrangê-la. Durante a entrada, salmão defumado com caviar, Marina não conseguiu conter a curiosidade mais tempo. Valentina, querida, preciso perguntar. O que realmente aconteceu com a Rossi Industries? Um dia vocês estavam comprando empresas na Europa, no outro simplesmente desapareceram. O salão ficou mais silencioso, com várias pessoas prestando atenção na conversa. Augusto parou de cortar a comida, claramente interessado na resposta. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta diretamente. Valentina tomou um gole do vinho tinto antes de responder, sua voz mantendo a elegância mesmo ao falar sobre assuntos dolorosos. Meu pai sempre foi um visionário, mas às vezes visões podem nos levar longe demais. Ele investiu pesadamente em mercados emergentes que não se desenvolveram como esperado. Quando a crise financeira global atingiu, perdemos tudo em questão de meses. E sua família? Perguntou Carlos Montenegro, genuinamente preocupado. Papai teve um infarto quando percebeu a extensão das perdas. Mamãe não resistiu à depressão que se seguiu. Em 6 meses, perdi os pais e todo o patrimônio familiar. Um silêncio respeitoso tomou conta da mesa. Várias pessoas baixaram os olhos, claramente comovidas. Roberto Castellano balançou a cabeça com tristeza. Lembro do Giuseppe. Era um homem íntegro. Deve ter sido devastador para ele perceber que havia perdido o império que construiu. Foi. Valentina concordou. Mas ele sempre me ensinou que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que carregamos aqui dentro. Ela tocou levemente o peito. Conhecimento, valores, dignidade. Essas coisas ninguém pode tirar de nós. Augusto engoliu em seco, lembrando de como havia tratado ela nos últimos 3 anos. Cada palavra dela era uma lição de classe que ele claramente não possuía. Mas como você acabou? Marina hesitou, procurando palavras delicadas. Trabalhando para Augusto? Valentina completou, olhando diretamente para ele. Depois que tudo acabou, descobri que amigos da alta sociedade são como flores de estufa. Bonitos enquanto o ambiente é perfeito, mas murcham rapidamente quando as condições mudam. Dr. Philippe Dubois, o embaixador francês, franziu a testa. C'est terrible. Na França, respeitamos quem enfrenta dificuldades com dignidade. Isso mostra verdadeiro caráter. Exatamente, concordou a esposa do ministro. Valentina, você sempre teve uma elegância natural que vai muito além do dinheiro. Lembro quando você organizou aquele evento beneficente para crianças carentes. Arrecadou 2 milhões em uma única noite. Augusto quase engasgou com o vinho. 2 milhões? Sua funcionária doméstica havia movimentado mais dinheiro em uma noite do que ele ganhava em alguns meses. Aquela foi uma noite especial. Valentina sorriu, a primeira vez que parecia genuinamente relaxada desde que chegou. Conseguimos construir 3 hospitais pediátricos com aquela arrecadação.
Você construiu hospitais? Augusto perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Era uma das principais atividades da família Rossi, explicou Roberto. Eles sempre investiram pesadamente em projetos sociais. Valentina coordenava pessoalmente várias iniciativas. A conversa continuou, e a cada minuto, Augusto descobria mais sobre a mulher que havia menosprezado por 3 anos. Ela falava fluentemente em francês com o embaixador, discutia política internacional com autoridade, dava opiniões sobre arte que faziam críticos respeitados balançarem a cabeça em concordância. Valentina, disse Carlos Montenegro durante o prato principal, não sei se você sabe, mas ainda tenho aquele quadro que seu pai me vendeu antes dos problemas. É uma das peças mais preciosas da minha coleção. O Monet? Valentina perguntou. Esse mesmo. Giuseppe disse que queria que ficasse com alguém que realmente apreciasse arte. Augusto quase derrubou o garfo. Sua funcionária discutia obras de Monet como quem falava sobre o tempo. E pelo jeito, a família dela havia possuído peças de museu. Tenho certeza de que está em boas mãos, Valentina respondeu com um sorriso melancólico. Durante a sobremesa, chocolate belga com frutas vermelhas, Marina fez a pergunta que todos queriam fazer. Valentina, o que você pretende fazer agora? Quero dizer, com sua experiência e conexões, certamente pode reconstruir. Não é tão simples. Valentina interrompeu gentilmente. O mundo dos negócios tem memória curta para sucessos e longa para fracassos. Além disso, recomeçar exige capital. E eu... Besteira! Explodiu Roberto, batendo a mão na mesa. Valentina, você tem algo que dinheiro não compra. Credibilidade. Eu financiaria qualquer projeto seu de olhos fechados. Eu também, concordou Carlos. Seu pai era um dos homens mais íntegros que conheci. A filha dele merece toda a nossa confiança. Dr. Dubois se inclinou para a frente. Mademoiselle, se tiver interesse em mercados europeus, posso apresentá-la a alguns investidores em Paris. Eles adorariam conhecer alguém com sua experiência. Augusto observava tudo com crescente desconforto. Em uma única noite, sua funcionária doméstica estava recebendo mais ofertas de negócios do que ele havia recebido em meses. E o pior, as ofertas vinham de pessoas que ele respeitava e admirava. Vocês são muito gentis, Valentina disse, genuinamente tocada. Mas primeiro preciso resolver algumas questões pessoais. A festa continuou até quase meia-noite. Valentina circulou pelo salão conversando com diferentes grupos, sempre tratada com o respeito reservado à realeza. Augusto a observava de longe, notando como ela se movia com naturalidade entre pessoas poderosas, como sabia exatamente o que dizer para cada um. Foi quando presenciou uma conversa que o deixou completamente abalado. Valentina estava falando com um grupo de empresários sobre investimentos sustentáveis quando um deles mencionou um projeto específico na Amazônia. É arriscado, disse o empresário. Muito capital inicial, retorno incerto. Na verdade, Valentina respondeu, projetos ambientais bem estruturados têm sido alguns dos mais lucrativos dos últimos anos. A chave está no modelo de negócio. Se vocês implementassem um sistema de créditos de carbono combinado com ecoturismo controlado, poderiam triplicar o retorno do investimento em 5 anos. O grupo ficou em silêncio, claramente impressionado com a análise dela. Você tem dados para sustentar essa projeção? Perguntou um dos investidores. Tenho. Na verdade, desenvolvi um modelo similar para uma empresa canadense há 6 anos. O lucro superou todas as expectativas. Augusto se aproximou discretamente, fingindo procurar algo na mesa de bebidas próxima. Estava ouvindo sua funcionária doméstica dar conselhos financeiros que valiam milhões para alguns dos homens mais ricos do país. Valentina, disse um dos empresários, você precisa voltar aos negócios. Desperdiçar uma mente como a sua é um crime. É o que eu sempre digo, Marina se juntou ao grupo. Querida, você deveria considerar abrir uma consultoria. Com sua experiência internacional e conhecimento de mercados, seria um sucesso instantâneo. Enquanto isso, Augusto teve uma revelação terrível. Durante 3 anos, ele teve acesso a uma das mentes empresariais mais brilhantes do país e desperdiçou essa oportunidade. Pior, havia humilhado e menosprezado alguém que poderia ter transformado seus negócios.
Por volta das 11 da noite, quando muitos convidados já estavam se despedindo, Roberto Castellano se aproximou de Augusto com uma expressão séria. Augusto, preciso falar com você em particular. Eles se dirigiram para um canto mais reservado do salão. Escute, não sei qual é a natureza do seu relacionamento profissional com Valentina, mas espero que você reconheça o tesouro que tem em mãos. Tesouro? Valentina Rossi é uma das mulheres mais inteligentes e conectadas que conheço. Se conseguir trazê-la como sócia ou consultora sênior, seus negócios vão decolar de uma forma que você nem imagina. Roberto pausou, estudando a expressão de Augusto. Mas tem outra coisa. Valentina sempre foi uma pessoa íntegra, incapaz de prejudicar alguém mesmo quando prejudicada. Se você não tratar ela com o respeito que merece, vai ter que lidar comigo pessoalmente. A ameaça velada estava clara. Roberto Castellano era um dos homens mais poderosos do país e estava deixando claro que considerava Valentina sob sua proteção. Entendo, Augusto murmurou. Espero que entenda mesmo. Boa noite. Quando a festa finalmente acabou e o último convidado saiu, Augusto ficou sozinho no salão com Valentina. Ela estava recolhendo algumas taças esquecidas, voltando automaticamente ao papel de funcionária. Valentina, pare, ele disse, a voz mais suave do que ela havia ouvido em 3 anos. Ela se virou, ainda segurando as taças. Precisamos conversar. Sobre o que, Sr. Belmont? Sobre os últimos 3 anos. Sobre como eu te tratei. Sobre quem você realmente é. Valentina colocou as taças sobre uma mesa próxima e ficou esperando ele continuar. Eu não sabia, Augusto disse finalmente. Não tinha ideia de quem você era quando te contratei. E se soubesse, teria feito diferença? A pergunta foi direta, honesta, e Augusto não tinha uma resposta que não o condenasse. Talvez, ele admitiu. Provavelmente. Então não mudou nada, Valentina respondeu calmamente. Você me desprezou porque achou que eu era inferior a você. Descobrir que já fui rica não muda o fato de que você julga as pessoas pelo dinheiro que têm, não pelo caráter. Augusto abaixou a cabeça, percebendo que ela estava certa. Valentina, eu quero fazer as coisas direito. Quero te oferecer uma posição na empresa, como consultora sênior. Salário compatível com sua experiência, participação nos lucros. Por que agora? Ela interrompeu. Porque só depois que seus amigos me validaram. Augusto não tinha resposta para isso também. Vou pensar na sua oferta, Valentina disse finalmente. Mas não por gratidão, e não porque preciso da sua aprovação. Se aceitar, será nos meus termos. Ela começou a se dirigir para a escada, mas parou antes de sair do salão. Augusto, hoje à noite você aprendeu algo importante sobre mim. Espero que também tenha aprendido algo sobre si mesmo. Com isso, ela subiu para seu quarto, deixando Augusto sozinho com a certeza de que havia cometido o maior erro da sua vida. E talvez, apenas talvez, ainda tivesse uma chance de consertá-lo. Na manhã seguinte, Valentina acordou às 5 da manhã como sempre fazia, mas desta vez não foi para limpar a mansão. Estava sentada na beirada da cama, ainda processando os eventos da noite anterior. Pela primeira vez em 3 anos, ela não sabia exatamente qual era seu papel naquela casa. Desceu para a cozinha às 6h30, como de costume, mas encontrou Augusto já acordado, tomando café sozinho na mesa que normalmente era servida por ela. Ele estava de roupão, cabelos despenteados e tinha olheiras profundas que sugeriam uma noite mal dormida. Bom dia, ela disse simplesmente, dirigindo-se para o armário onde guardava o avental. Valentina não. Augusto se levantou rapidamente, quase derrubando a xícara. Você não precisa... Quero dizer, depois de ontem o quê? Ela perguntou, parando com a mão na porta do armário. Ainda moro aqui, ainda preciso trabalhar para me sustentar. Até onde sei, nada mudou. Augusto passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Mas depois do que descobri sobre você, sobre quem você realmente é... Eu sou a mesma pessoa que era ontem de manhã, Valentina interrompeu, pegando o avental. A única diferença é que agora você sabe algumas coisas sobre meu passado. Isso não muda quem eu sou hoje. Ela começou a preparar o café da manhã para ele, mas havia algo diferente na sua postura. Não era mais a submissão silenciosa dos últimos 3 anos.
Era a eficiência profissional de alguém que escolheu fazer um trabalho bem feito, independente das circunstâncias. O telefone de Augusto tocou às 7h15. Era Roberto Castellano. Augusto, preciso falar com você urgentemente. Estou vindo aí em 20 minutos. Antes que Augusto pudesse responder, Roberto desligou. Ele olhou para Valentina, que estava arrumando a mesa do café com a precisão de sempre. Roberto, vem para cá, ele disse, como se estivesse pedindo orientação. Imagino que seja sobre os negócios que vocês discutiram ontem. Valentina respondeu sem olhar para ele. Ele pareceu bastante interessado na expansão para o mercado asiático. Augusto piscou várias vezes. Como você sabe disso? Você nem estava perto quando conversamos sobre isso. Eu estava servindo drinks na mesa ao lado. Quando você trabalha como funcionária, desenvolve a habilidade de ouvir sem parecer que está prestando atenção. Ela pausou, finalmente olhando para ele. Vocês estavam falando sobre investimentos em Singapura. Posso estar errada, mas acredito que Roberto quer discutir uma parceria. 20 minutos depois, Roberto chegou acompanhado de Carlos Montenegro. Ambos pareciam decididos e falavam em tons baixos, enquanto Augusto os recebia na sala de estar. Valentina apareceu com uma bandeja de café e biscoitos, comportando-se como sempre fazia durante reuniões de negócios. Mas desta vez, os convidados a trataram de forma completamente diferente. Valentina! Roberto se levantou para cumprimentá-la. Que bom vê-la. Espero que tenha dormido bem depois da festa. Muito bem, obrigada. Ela serviu o café com elegância natural. Espero que tenham gostado da noite. Foi inesquecível, Carlos disse, aceitando a xícara. Na verdade, viemos aqui para discutir algo importante. Valentina fez menção de se retirar, como sempre fazia durante reuniões. Mas Roberto a deteve. Por favor, fique. O que temos para discutir envolve você também. Augusto se mexeu desconfortavelmente na poltrona. Claramente não estava acostumado a ter funcionários participando de reuniões de negócios. Valentina, Roberto começou. Ontem à noite, Carlos e eu conversamos muito sobre sua situação. Achamos um desperdício alguém com sua experiência estar, bem, fora do mercado. É muito gentil de vocês, mas... Deixe-me terminar. Roberto levantou a mão. Temos uma proposta. Carlos e eu estamos montando um fundo de investimentos focado em mercados emergentes da América Latina. Precisamos de alguém com conhecimento internacional, conexões na Europa e experiência em gestão de grandes fortunas. Carlos se inclinou para a frente. O cargo é de diretora executiva, salário inicial de 500 mil por ano, mais participação nos lucros. Escritório próprio, assistentes, orçamento para viagens internacionais. O número ficou suspenso no ar como um raio. 500 mil por ano era mais do que Augusto pagava para Valentina em 20 anos. Além disso, Roberto continuou, temos contatos em Londres e Paris que podem ajudar a restabelecer suas conexões europeias. Em 2 anos, você estará de volta ao nível onde sempre esteve. Valentina permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a oferta. Augusto estava pálido, claramente percebendo que estava prestes a perder a mulher mais valiosa que já havia tido perto dele. É uma oferta extraordinária, Valentina disse finalmente. Mas preciso de alguns dias para pensar. Claro, Carlos concordou. Mas não demore muito. Oportunidades como essa são raras. Depois que Roberto e Carlos saíram, o silêncio na mansão era ensurdecedor. Augusto ficou caminhando pela sala de estar como um animal enjaulado, claramente agitado. 500 mil, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Valentina. É uma quantia justa para o cargo. Ela respondeu, começando a recolher as xícaras. Valentina, sobre minha oferta de ontem, podemos negociar os termos. Ela parou de arrumar a bandeja e o olhou diretamente. Augusto, você está me oferecendo algo agora porque tem medo de que eu aceite a proposta deles? Não, eu genuinamente reconheço o seu valor. Reconhece agora. Onde estava esse reconhecimento nos últimos 3 anos? Augusto não tinha resposta. Valentina continuou arrumando a sala, mas ele podia perceber que ela estava pensando profundamente sobre algo. Posso fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Claro. Por que você realmente me convidou para a festa? Qual era seu plano exato? Augusto hesitou, mas decidiu ser honesto. Eu queria que você se sentisse deslocada, constrangida.
Queria que meus convidados vissem uma funcionária tentando se passar por igual a eles e, bem, se divertissem com isso. E depois? Depois eu esperava que você ficasse tão humilhada que nunca mais tentaria se comportar acima da posição que eu achava que você tinha. Valentina assentiu lentamente. Obrigada pela honestidade. Ela terminou de arrumar a sala e se dirigiu para a porta, mas se virou antes de sair. Augusto, você quer saber a diferença entre você e Roberto? Entre você e Carlos? Ele ficou esperando. Eles veem potencial nas pessoas e querem desenvolvê-lo. Você vê ameaças e quer destruí-las. Essa é a diferença entre líderes verdadeiros e pessoas que apenas acumulam dinheiro. Naquela tarde, enquanto Augusto estava em reuniões fora da mansão, Valentina recebeu uma visita inesperada. Marina Tavares apareceu na porta, elegante como sempre, mas com uma expressão decidida. Valentina, espero não estar incomodando. De forma alguma. Entre, por favor. Marina se sentou na sala de estar onde, algumas horas antes, Roberto e Carlos haviam feito sua proposta. Vim aqui porque não consegui parar de pensar na nossa conversa de ontem, sobre segundas chances, sobre reconstruir a vida. Foi uma noite especial. Valentina concordou. Quero te contar uma história, Marina disse. Há 15 anos, eu era apenas uma professora de arte em uma escola pública. Conheci meu marido quando ele era deputado estadual, não ministro. Naquela época, eu me sentia inferior nas reuniões políticas, como se não pertencesse àquele mundo. Valentina se sentou em frente a ela, interessada. Mas uma mulher me disse algo que mudou minha perspectiva. Ela disse, Marina, você não precisa se diminuir para fazer os outros se sentirem grandes. Sua inteligência, sua sensibilidade, seu conhecimento têm valor próprio. Sabe a mulher. Era sua mãe. Marina sorriu. Sofia Rossi me disse isso em um jantar beneficente há 15 anos. Eu nunca esqueci. Valentina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que alguém mencionava sua mãe de forma carinhosa. Mamãe sempre soube como encorajar as pessoas. E agora quero fazer o mesmo por você. Marina se inclinou para a frente. Ontem à noite, vi a filha de Sofia Rossi renascer diante dos meus olhos. Não permita que ninguém te convença de que você deve se contentar com menos do que merece. Quando Augusto voltou para casa às 6 da tarde, encontrou Valentina na biblioteca, lendo um livro de economia internacional. Ela estava usando um vestido simples, mas elegante, o cabelo solto, e parecia completamente absorta na leitura. Estudando? Ele perguntou, tentando soar casual. Atualizando-me sobre mudanças nas políticas comerciais da União Europeia. Se eu aceitar a proposta de Roberto e Carlos, vou precisar estar em dia com os últimos desenvolvimentos. Se você aceitar, Valentina fechou o livro e o olhou. Augusto, posso fazer uma proposta para você? Claro. Me dê uma semana. Uma semana para mostrar como posso ajudar seus negócios. Não como funcionária, mas como consultora. Se ao final dessa semana você não estiver convencido do meu valor, aceito a oferta de Roberto sem ressalvas. E se eu ficar convencido? Aí discutimos uma parceria de verdade, como iguais. Augusto estudou o rosto dela, vendo a determinação que havia aprendido a respeitar nas últimas 24 horas. Uma semana, ele concordou, mas com uma condição. Qual? Durante esta semana, você não faz nenhum trabalho doméstico, nada de limpeza, nada de servir café. Você vai trabalhar exclusivamente como consultora. Valentina sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Augusto viu dela em 3 anos. Aceito. Eles apertaram as mãos, e naquele momento, ambos sabiam que a dinâmica entre eles havia mudado para sempre. A faxineira havia morrido na noite da festa. Quem estava ali agora era Valentina Rossi, empresária, pronta para provar que Fênix verdadeiras não apenas renascem das cinzas. Elas se tornam mais fortes do que jamais foram. Segunda-feira começou às 7 da manhã com Valentina sentada no escritório principal de Augusto, analisando documentos financeiros da empresa Belmont Construções. Ela havia pedido acesso aos relatórios dos últimos 5 anos, contratos em andamento e projeções futuras. Augusto observava nervoso enquanto ela folheava papéis que ele considerava confidenciais. Encontrou algo interessante? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. Valentina levantou os olhos dos documentos,
uma expressão séria no rosto. Augusto, posso ser direta? Claro. Sua empresa está estagnada há 3 anos. O crescimento é praticamente zero. Você perdeu 2 contratos importantes no último ano e está repetindo os mesmos padrões de investimento que funcionavam em 2015, mas não funcionam mais em 2024. As palavras foram como socos no estômago de Augusto. Ele sabia que os negócios não iam bem, mas ouvir alguém resumir seus problemas com tanta clareza era devastador. E qual seria sua sugestão? Ele perguntou, tentando manter a dignidade. Valentina se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Primeiro, você precisa diversificar. Construção civil está saturada no mercado nacional. Segundo, precisa inovar. Sustentabilidade não é mais tendência, é obrigação. Terceiro, precisa de parcerias internacionais. Ela se virou para ele. Mas antes de falar em soluções, preciso entender por que você está tomando decisões tão conservadoras. Você tem capital para usar, tem nome no mercado, tem infraestrutura. Por que está jogando para não perder em vez de jogar para ganhar? Augusto ficou em silêncio por alguns minutos. Era a primeira vez em anos que alguém questionava sua estratégia empresarial de forma tão direta. Porque tenho medo, ele admitiu finalmente. Medo de arriscar e perder tudo, como aconteceu com outras empresas que conhecia. Como aconteceu com meu pai, Valentina completou. Sim, Augusto, a diferença entre meu pai e você é que ele arriscou tudo em uma única jogada desesperada quando já estava com problemas. Você está parado por medo de arriscar quando tem tudo para dar certo. Ela voltou para a mesa e espalhou alguns documentos. Vou te mostrar algo. Nas próximas 2 horas, Valentina detalhou um plano que deixou Augusto boquiaberto. Era uma estratégia de expansão para mercados emergentes da América Latina, com foco em construção sustentável e habitação social. O plano incluía parcerias com governos locais, financiamento internacional e tecnologias inovadoras. Onde você aprendeu tudo isso? Augusto perguntou impressionado. Com meu pai na universidade em Harvard durante um MBA que fiz aos 22 anos e principalmente na prática, gerenciando os negócios da família. Valentina pausou. Informações que você teria se algum dia tivesse se dado ao trabalho de conhecer quem estava limpando sua casa. Na terça-feira, Valentina agendou uma videoconferência com 3 potenciais parceiros internacionais que ela conhecia dos tempos da Rossi Industries. Augusto assistiu fascinado enquanto ela conduzia negociações em inglês e espanhol, com uma naturalidade que ele jamais poderia alcançar. Senhor Martinez, ela dizia para um empresário mexicano, entendo suas preocupações sobre os prazos, mas tenho certeza de que podemos encontrar uma solução que beneficie ambas as partes. Em 40 minutos de conversa, ela havia garantido uma reunião presencial na Cidade do México para a semana seguinte e o interesse em um projeto de $2 milhões. Como você fez isso? Augusto perguntou quando a chamada terminou. Luiz Martinez e eu fomos parceiros em um projeto no Chile há 8 anos. Ele perdeu contato comigo depois da falência, mas sempre me respeitou profissionalmente. Ela salvou alguns arquivos no laptop. Relacionamentos empresariais verdadeiros sobrevivem a crises financeiras. E ele não se importa que você que tenha passado por dificuldades? Valentina o olhou com uma expressão que misturava paciência e pena. Augusto, no mundo dos negócios internacionais, as pessoas respeitam competência, integridade e resultados. Não importa se você passou 3 anos como faxineira ou 3 anos como rei. Importa se você sabe fazer o trabalho. Na quarta-feira, ela apresentou uma análise completa dos concorrentes de Augusto, identificando pontos fracos que poderiam ser explorados e oportunidades que estavam sendo desperdiçadas. Seu maior concorrente, a construtora Santos, está com problemas de fluxo de caixa, ela explicou, mostrando gráficos detalhados. Eles perderam um contrato de 50 milhões na semana passada. É o momento perfeito para você oferecer uma proposta para os mesmos clientes. Como você sabe disso? Essa informação não é pública. Tenho fontes. Valentina sorriu. Patrícia Santos era minha colega de turma em Harvard. Ainda conversamos ocasionalmente. Augusto balançou a cabeça, impressionado. Você tem uma rede de contatos que eu levaria 20 anos para construir. 30, ela corrigiu.
E alguns desses contatos jamais seriam acessíveis para você, não importa quanto tempo tivesse. Por que não? Porque são pessoas que valorizam mais caráter do que dinheiro. E caráter você não desenvolve da noite para o dia. Na quinta-feira, Valentina organizou uma reunião com os gerentes departamentais da empresa de Augusto. Ele ficou observando enquanto ela conduzia a reunião com uma autoridade natural que fazia até os funcionários mais seniores prestarem atenção. O departamento de engenharia está trabalhando com tecnologias de 10 anos atrás. Ela disse diretamente para o gerente responsável. Enquanto isso, nossos concorrentes estão implementando construção modular e impressão 3D de estruturas. Mas esses investimentos custam milhões, o gerente protestou. E não investir custa dezenas de milhões em contratos perdidos, Valentina replicou sem hesitar. Vocês estão pensando em custos, não em oportunidades. Ela virou para o gerente financeiro. Roberto, você mencionou que temos 5 milhões parados em aplicações de baixo rendimento. Esse dinheiro poderia financiar completamente a modernização do departamento de engenharia. Mas seria um risco? Tudo é risco. A questão é se você escolhe riscos calculados que podem multiplicar sua receita, ou se escolhe a certeza de estagnar até ser ultrapassado pelos concorrentes. Augusto observava tudo em silêncio, percebendo que Valentina estava implementando em uma semana mudanças que ele deveria ter feito anos atrás. Após a reunião, quando ficaram sozinhos, ele fez a pergunta que estava queimando em sua cabeça. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando depois de como eu te tratei? Valentina ficou em silêncio por alguns instantes, organizando os papéis sobre a mesa. Porque este é um teste para mim também, ela disse finalmente. Nos últimos 3 anos, comecei a duvidar se ainda tinha as habilidades que um dia possuí. Se ainda conseguia analisar mercados, conduzir negociações, liderar equipes. Trabalhar com sua empresa esta semana está me provando que não perdi nada. Na verdade, a experiência de reconstruir a vida do zero me deu uma perspectiva que não tinha antes. Que perspectiva? A de saber que sobrevivência desenvolve habilidades que conforto nunca desenvolve. Aprendi a ser resiliente, adaptável, humilde. São qualidades que me tornam uma empresária melhor do que era aos 25 anos. Na sexta-feira, Valentina apresentou um relatório completo com propostas de reestruturação da empresa. Era um documento de 40 páginas que cobria desde mudanças operacionais até estratégias de expansão internacional. Este plano pode aumentar a receita da empresa em 300% nos próximos 2 anos, ela disse, entregando uma cópia impressa para Augusto. Ele folheou o documento, cada página mostrando um nível de detalhamento e profissionalismo que superava qualquer coisa que já havia visto. Valentina, isso é extraordinário. É realista, ela corrigiu. Todas essas propostas são baseadas em análises concretas e contatos reais que posso ativar imediatamente. Augusto chegou à última página do relatório e encontrou algo que não esperava. Uma proposta de sociedade detalhada, incluindo divisão de responsabilidades, participação nos lucros e estrutura de comando. Você quer ser minha sócia? Ele perguntou surpreso. Quero que sejamos sócios, Valentina corrigiu. Iguais. Sua empresa precisa de renovação. Eu preciso de uma plataforma para reconstruir minha carreira. Podemos nos ajudar mutuamente. Mas por que aqui? Roberto e Carlos te ofereceram condições muito melhores. Valentina se levantou e caminhou até a janela novamente, olhando para a cidade lá embaixo. Porque Roberto e Carlos querem me contratar para fazer o que já sei fazer. Você me oferece a chance de provar que posso fazer mais do que eles imaginam. Ela se virou para ele. Além disso, há algo poético em reconstruir minha vida no mesmo lugar onde ela chegou ao fundo do poço. Augusto estudou o rosto dela, vendo uma determinação que ia muito além de ambição profissional. E se eu não aceitar? Se eu achar que é arriscado demais? Então você continuará sendo o homem que prefere humilhar funcionários a reconhecer talentos? E eu aceito a oferta de Roberto na segunda-feira. E se eu aceitar? Então ambos vamos descobrir o que podemos construir quando talento e recursos trabalham juntos, em vez de um contra o outro. Augusto olhou novamente para o relatório, depois para Valentina, depois para a vista da cidade através da janela. Em uma semana, uma mulher que ele considerava apenas uma empregada
Havia mostrado que poderia transformar completamente seus negócios. Tenho uma pergunta, ele disse finalmente. Fale. Durante esses 3 anos você estava observando meus negócios, analisando meus erros, planejando essas melhorias? Não, Valentina respondeu honestamente. Durante esses 3 anos, eu estava sobrevivendo, dia após dia, tentando não afundar completamente. Só comecei a pensar como empresária novamente depois da festa de quinta-feira, quando lembrei quem eu realmente era. E quem você realmente é? Valentina sorriu. E era o sorriso confiante de uma mulher que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Alguém que não nasceu para limpar casas, mas para construir impérios. A pergunta é, você quer construir um comigo? Augusto estendeu a mão para ela. Bem-vinda à sociedade, sócia. Quando apertaram as mãos, ambos sabiam que estavam selando muito mais que um acordo empresarial. Estavam fechando um ciclo de humilhação e abrindo um novo capítulo onde respeito mútuo e competência seriam as bases de tudo. Do lado de fora da janela, a cidade se estendia como um campo de possibilidades infinitas. E pela primeira vez em 3 anos, Valentina Rossi olhou para o futuro sem medo. 6 meses depois do aperto de mãos que selou a sociedade, Valentina estava no terraço do novo escritório da Belmont Rossi Desenvolvimento Internacional, observando a cidade que um dia a havia rejeitado e agora a celebrava novamente. O nome da empresa, gravado em letras douradas na fachada do edifício, era mais que uma placa. Era um símbolo de ressurreição. O telefone em sua mesa tocou com insistência. Era Carla, sua nova assistente executiva, uma jovem eficiente que Valentina havia contratado não apenas pela competência, mas pela fome de vencer que reconhecia em si mesma. Senhorita Rossi, o embaixador francês está na linha 2. Quer confirmar a reunião para discutir o projeto habitacional em Marsella. Transfira para mim, Valentina respondeu, ajeitando o blazer Armani que havia comprado na semana anterior. Não por ostentação, mas porque finalmente podia se vestir de acordo com quem sempre foi por dentro. Monsieur Dubois, quel plaisir, ela atendeu em francês fluente. Espero que esteja bem. Nos últimos 6 meses, a transformação havia sido meteórica. O projeto piloto no México, que ela havia negociado em sua primeira semana como consultora, não apenas foi um sucesso, mas havia rendido mais 3 contratos internacionais. A empresa que Augusto comandava sozinho e que mal crescia agora, faturava 4 vezes mais e tinha projetos em 5 países. Mas o crescimento financeiro era apenas parte da história. O que realmente importava era o que havia acontecido com as pessoas envolvidas. Augusto entrou na sala dela sem bater, como havia se tornado costume entre eles. Nos primeiros meses de sociedade, ele ainda mantinha certa formalidade, claramente desconfortável com a inversão de poder que havia acontecido. Agora, porém, havia uma parceria genuína baseada no respeito mútuo. Os mexicanos aprovaram a extensão do projeto, ele disse, acenando com um documento. Mais 15 milhões de dólares. Excelente. E o projeto sustentável no Chile? Greenlight total. O governo aprovou todos os incentivos fiscais que você negociou. Valentina sorriu, lembrando de como Augusto havia duvidado quando ela propôs projetos em países que ele considerava arriscados. Agora ele mesmo procurava oportunidades internacionais, havia aprendido espanhol básico e estava planejando uma viagem à Europa para explorar parcerias com empresas alemãs. Augusto, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele se sentou na poltrona em frente à mesa dela, já acostumado com a franqueza direta que caracterizava as conversas entre eles. Claro. Você se arrepende? De como tudo aconteceu? Augusto ficou em silêncio por alguns instantes, olhando através da janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. Todos os dias, ele disse finalmente. Não apenas por ter te tratado mal, mas por ter desperdiçado 3 anos da minha própria vida sendo alguém que eu não gostava. E quem você era? Um homem pequeno que precisava diminuir os outros para se sentir grande. Alguém que confundia ter dinheiro com ter valor. Ele a olhou diretamente. Você me ensinou a diferença entre ser rico e ser próspero. Qual é a diferença? Rico é ter dinheiro. Próspero é criar valor, desenvolver pessoas, construir algo que dure mais que você. Naquele momento,
Carla interrompeu pelo interfone. Senhorita Rossi, chegaram as flores que a senhora encomendou. Que flores? Augusto perguntou, curioso. Hoje faz exatamente 1 ano que meus pais morreram. Valentina explicou. Todos os anos no aniversário, eu visitava o cemitério com flores simples que comprava com o pouco dinheiro que tinha. Este ano, pela primeira vez, posso levar rosas importadas como eles mereciam. Augusto se levantou. Você gostaria de companhia? Seria uma honra. 1 hora depois, eles estavam no cemitério da Consolação, em frente aos túmulos de Giuseppe e Sofia Rossi. Valentina ajoelhou e arrumou cuidadosamente as rosas brancas, suas mãos tremendo ligeiramente com a emoção. Papai, mamãe, ela sussurrou. Voltei para casa. Augusto ficou respeitosamente afastado, mas pôde ouvir quando ela continuou. Não consegui salvar a empresa que vocês construíram, mas construí algo novo, algo que honra os valores que me ensinaram. E descobri que a verdadeira herança que deixaram não era dinheiro, era a capacidade de recomeçar. Quando se levantou, havia lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de paz, não de dor. Eles ficariam orgulhosos. Augusto disse simplesmente. Eu sei. Voltando ao escritório, eles encontraram uma movimentação incomum. Roberto Castellano e Carlos Montenegro estavam na recepção, acompanhados de outras pessoas que Valentina reconheceu como figuras importantes do mundo empresarial. Valentina! Roberto se aproximou com um sorriso enorme. Chegamos na hora certa? Para o quê? Para a reunião que marcamos há 3 semanas. Sobre a fusão das empresas de investimento. Valentina e Augusto se entreolharam. Nas últimas semanas, haviam discutido a possibilidade de uma grande aliança estratégica que consolidaria a posição deles no mercado internacional. Era um passo ambicioso que transformaria a Belmonte Rose de uma empresa regional em um player global. Claro, Valentina sorriu. Sala de reuniões principal. A reunião durou 3 horas e resultou na criação de algo que nenhum deles havia imaginado 6 meses antes. Um consórcio internacional de desenvolvimento sustentável com capital inicial de $100 milhões. Valentina seria a presidente executiva, Augusto o diretor de operações, Roberto cuidaria dos investimentos e Carlos das relações governamentais. É surreal, Carlos disse durante o coffee break. Há 1 ano você estava, bem, em uma situação completamente diferente. E agora está comandando um dos maiores projetos de desenvolvimento da América Latina. Às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar para aprender o que precisamos aprender, Valentina respondeu. E o que você aprendeu? Que queda livre também pode ser voo, se você aprender a usar as asas. Quando todos saíram e Valentina ficou sozinha no escritório, ela abriu a gaveta da mesa e tirou uma foto que guardava ali desde o primeiro dia como sócia. Era a mesma foto que havia encontrado na biblioteca de Augusto, a foto da revista social, onde aparecia como uma das mulheres mais elegantes da alta sociedade brasileira. Mas agora havia uma segunda foto ao lado. Era de uma matéria da revista Forbes da semana anterior com o título O Renascimento de Valentina Rossi. Como uma herdeira perdida se tornou a empresária mais inovadora do país. Na foto, ela estava no canteiro de obras de um projeto habitacional no México, usando capacete e colete, supervisionando a construção de casas para famílias de baixa renda. As 2 fotos contavam a mesma história de 2 formas diferentes. Na primeira, ela era elegante por causa das roupas caras e do ambiente luxuoso. Na segunda, era elegante por causa da dignidade do trabalho significativo e do propósito maior que havia encontrado. Seu telefone tocou. Era Helena, a costureira italiana que havia emprestado o vestido vermelho para a festa que mudou tudo. Bambina, vi a matéria na Forbes. Estou chorando de alegria. Helena, você foi fundamental para tudo isso. Se não fosse por sua ajuda naquela noite... Não, cara. Eu só emprestei o vestido. A coragem para usar era sua. Depois de desligar, Valentina olhou pela janela e viu Augusto saindo do prédio. Ele havia mudado também. Nos últimos meses, ela o viu se tornar um líder mais humano, um empresário mais ético, uma pessoa mais generosa. A transformação não havia sido apenas dela. Às 7 da noite, quando estava se preparando para sair, Carla trouxe um envelope entregue por um motoboy. Chegou agora, senhorita. O entregador disse que era urgente.
Valentina abriu o envelope e encontrou um convite elegante em papel timbrado. Era da Fundação Empresarial Brasileira, convidando-a para receber o prêmio de Empresária do Ano, em uma cerimônia que aconteceria no mesmo hotel, onde anos atrás ela havia organizado eventos beneficentes como herdeira da família Rossi. O círculo estava se fechando, mas desta vez, quando subisse ao palco para receber o reconhecimento, não seria como alguém que herdou sucesso. Seria como alguém que o construiu do zero, que caiu até o fundo e escalou de volta até o topo usando apenas as próprias mãos e a própria mente. E a mulher que subiria naquele palco seria infinitamente mais forte do que a herdeira mimada que havia perdido tudo anos atrás. A cerimônia da Fundação Empresarial Brasileira aconteceu 3 semanas depois, no Grande Hotel Copacabana, o mesmo local onde Valentina havia organizado alguns dos eventos beneficentes mais bem-sucedidos da década anterior. Ironia do destino ou justiça poética, ela não sabia dizer. Valentina chegou ao hotel vestindo um vestido azul marinho assinado por Helena Marchetti, que havia insistido em criar uma peça especial para a ocasião. Não era ostentoso como os vestidos de grife que usava no passado, mas tinha algo mais valioso: autenticidade. Cada costura havia sido feita com amor por alguém que acreditava na sua jornada. Augusto a acompanhava, elegante em um smoking clássico, mas claramente nervoso. Nos últimos meses, ele havia se acostumado a vê-la comandar reuniões e negociar contratos milionários, mas aquela noite era diferente. Era o reconhecimento público da transformação dela, e de certa forma, da dele também. "Está nervosa?" ele perguntou enquanto subiam a escadaria principal do hotel. "Curiosa", ela respondeu. "Da última vez que estive aqui, eu era uma pessoa completamente diferente. Quero ver como me sinto voltando como quem me tornei." O salão principal estava lotado com a elite empresarial do país. Muitos rostos eram familiares para Valentina dos tempos da família Rossi, outros eram novos, pessoas que haviam conhecido sua história apenas através da mídia dos últimos meses. Mas todos olhavam para ela com respeito genuíno, não com a curiosidade mórbida de quem observa uma tragédia. Marina Tavares foi uma das primeiras a cumprimentá-la. "Valentina, querida, que noite especial. Sua mãe estaria radiante vendo você receber este prêmio." "Obrigada, Marina. E obrigada por ter me lembrado de quem eu era quando eu mesma havia esquecido." Roberto Castellano e Carlos Montenegro chegaram logo em seguida, acompanhados de suas esposas e alguns dos principais investidores do país. A Belmonte Rossi havia se tornado o case de sucesso mais comentado do mercado, e todos queriam conhecer a mulher por trás da transformação. "Valentina", disse Roberto, "preciso confessar algo. Quando te ofereci aquela posição na minha empresa, eu pensava que estava sendo generoso. Agora percebo que você me fez um favor recusando. O que você construiu com Augusto é muito maior do que qualquer coisa que poderia ter feito conosco. Às vezes, o melhor caminho não é o mais óbvio", Valentina respondeu. "Precisava provar para mim mesma que ainda conseguia construir algo do zero." A cerimônia começou às 8 da noite. Valentina foi chamada ao palco como a última homenageada da noite, o grande finale da celebração. Quando o apresentador começou a narrar sua história, ela sentiu uma mistura de orgulho e humildade que nunca havia experimentado antes. Valentina Rossi representa o que há de melhor no empreendedorismo brasileiro, o apresentador disse para o auditório lotado. Alguém que enfrentou a maior adversidade possível e transformou derrota em vitória, perda em aprendizado, queda em impulso para voar mais alto. Quando subiu ao palco para receber o troféu, Valentina olhou para a plateia e viu centenas de rostos voltados para ela com admiração genuína. No fundo do salão, ela conseguiu identificar alguns funcionários da Belmonte Rossi, que haviam vindo prestigiar o momento. E na primeira fileira, Augusto aplaudia com um sorriso orgulhoso no rosto. "Quando me convidaram para receber este prêmio", Valentina começou seu discurso, "meu primeiro impulso foi recusar. Como alguém que passou 3 anos limpando casas, pode receber um reconhecimento por excelência empresarial." Um murmúrio percorreu o auditório. Muitos conheciam sua história, mas poucos esperavam que ela fosse tão direta sobre o passado recente.
Mas então percebi que essa era exatamente a razão pela qual deveria aceitar. Porque este prêmio não celebra apenas o sucesso. Celebra a capacidade humana de recomeçar, de se reinventar, de transformar o que parece ser o fim em um novo começo. Ela pausou, olhando diretamente para Augusto. Nos últimos meses, aprendi que liderança verdadeira não é sobre ter poder sobre outros. É sobre usar seu poder para elevar outros. Um dos homens mais importantes da minha jornada está aqui hoje, e ele exemplifica perfeitamente essa transformação. Augusto ficou visivelmente emocionado quando ela continuou. Augusto Belmont cometeu erros comigo, é verdade. Mas teve a coragem de reconhecê-los e a sabedoria de mudar. Hoje somos parceiros não apenas nos negócios, mas na missão de provar que sucesso verdadeiro é medido pelo impacto positivo que causamos no mundo. O auditório explodiu em aplausos. Valentina ergueu o troféu, mas não como uma conquista individual. Era o símbolo de uma transformação coletiva, de segundas chances, de perdão e crescimento mútuo. Após a cerimônia, durante o coquetel, Valentina foi abordada por dezenas de pessoas. Jovens empresários querendo conselhos, investidores interessados em parcerias, jornalistas pedindo entrevistas. Mas a conversa que mais a marcou foi com uma jovem de aproximadamente 25 anos que se apresentou como Sofia. Senhorita Rossi, a jovem disse timidamente, eu queria agradecer. Agradecer por quê? Por mostrar que é possível recomeçar. Perdi tudo há 2 anos quando a empresa da minha família faliu. Desde então, trabalho como garçonete para sobreviver. Sua história me deu esperança de que posso voltar a ser empresária. Valentina segurou as mãos da jovem, vendo nela própria, há 3 anos. Sofia, posso te dar um conselho? Não espere voltar a ser quem você era. Trabalhe para se tornar quem você pode ser. A adversidade que você está enfrentando agora está te ensinando lições que nunca aprenderia no conforto. Use isso como vantagem. Mas como? Como recomeçar quando se perdeu tudo? Comece com dignidade. Faça qualquer trabalho honesto da melhor forma possível. Observe, aprenda, construa relacionamentos verdadeiros. E, principalmente, nunca deixe as circunstâncias definirem quem você é por dentro. Valentina tirou um cartão de visita da bolsa. Me procure segunda-feira. Talvez tenhamos uma oportunidade na nossa empresa para alguém com fome de recomeçar. Quando a festa terminou, Valentina e Augusto saíram juntos do hotel. Do lado de fora, a noite carioca estava linda, com uma brisa suave vinda do mar. Obrigado, Augusto disse de repente. Pelo quê? Por me dar a chance de me tornar uma pessoa melhor. Por não ter me condenado pelos meus erros. Por ter me ensinado que nunca é tarde para mudar. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos pela calçada de Copacabana. Valentina olhou para o oceano e pensou em quantas vezes havia caminhado por aquela mesma praia nos últimos 3 anos, se sentindo perdida e sem rumo. Augusto, posso confessar algo? Claro. Durante muito tempo eu te odiei. Não apenas por como me tratava, mas por representar tudo que eu havia perdido. Você tinha tudo o que eu queria de volta. Dinheiro, status, respeito. E agora? Agora percebo que você me deu algo muito mais valioso que tudo isso. O quê? A oportunidade de descobrir quem eu realmente sou quando todas as aparências são removidas. Nos últimos 3 anos, aprendi que minha força não vinha da minha conta bancária ou do meu sobrenome. Vinha de algo muito mais profundo. Eles pararam em frente ao hotel, onde tudo havia começado com a festa fatídica. Se pudesse voltar no tempo, Augusto perguntou, você mudaria alguma coisa? Valentina pensou por um longo momento antes de responder. Mudaria a forma como meus pais morreram. Mudaria a dor que eles sentiram ao perder tudo. Mas o resto, não. Porque tudo o que aconteceu me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu deveria estar. 6 meses depois, Valentina estava no escritório lendo uma carta que havia chegado naquela manhã. Era de Sofia, a jovem que conheceu na cerimônia de premiação. Ela havia sido promovida a gerente de projetos especiais na Belmont, em Rossi, e estava coordenando a abertura de uma nova filial em Portugal. Você criou um monstro? Augusto brincou, lendo a carta por cima do ombro dela. Mais 6 meses e ela vai querer ser sua sócia também. Seria uma honra. Valentina sorriu.
O mundo precisa de mais pessoas dispostas a recomeçar. Ela guardou a carta na gaveta, ao lado das fotos que contavam sua história. Mas agora havia uma terceira foto. Era da inauguração de um hospital pediátrico no Chile, financiado integralmente pelos lucros da Belmont Rossi. Na foto, ela estava cortando a fita inaugural rodeada de crianças sorridentes. Era a imagem perfeita de quem ela havia se tornado. Não apenas uma empresária de sucesso, mas alguém que usava esse sucesso para criar impacto positivo no mundo. Do lado de fora da janela, a cidade se estendia como um mar de possibilidades. E Valentina Rossi, a mulher que havia caído até o fundo e escalado de volta até o topo, sorriu sabendo que a melhor parte da sua história ainda estava por ser escrita. Porque quando você aprende que pode sobreviver à queda livre, descobrir que pode voar. Fim da história.